Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Nos reunimos no dia do Senhor para celebrar a sua memória, celebrar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E na alegria da fé, atualizamos este mistério em nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor do Filho. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para a vida, para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, a questão apresentada por Jesus aos discípulos a respeito de sua identidade situa-se no momento decisivo da sua vida. Por um lado, as multidões não haviam compreendido bem o tipo de messianismo vivido por Jesus. Ele se apresentava como um discípulo, como um Messias servidor, ao passo que o povo esperava um Messias glorioso e poderoso, um grande líder que chegasse, ocupasse o trono, decidisse todos os conflitos, criasse leis para condenar aqueles que estavam errados e salvar todos os santos e justos. Por outro lado,
As lideranças, as autoridades políticas, como Herodes, desconfiadas e descrentes, perguntavam: quem poderá ser este de quem ouço tais coisas? Também não sabiam, não conseguiam identificar em Jesus aquilo que Pedro vai responder, o Cristo de Deus, e ver que Jesus está trazendo uma nova proposta, um novo caminho, um novo jeito de viver a partir do projeto de Deus. E aí então, num momento de intimidade, de oração, estavam retirados, rezando. Ali naquele momento, Jesus vai perguntar aos discípulos o que eles entendem, quem Jesus é para eles. Jesus estava tentando ver com os discípulos se a fé que estava no coração daquelas pessoas era uma fé consistente, e se de fato eles estavam preparados para o seguimento, para subir com Jesus a Jerusalém. Subir para Jerusalém era o momento onde Jesus iria entregar a sua vida na cruz para a salvação de toda a humanidade. Ele quer testar a fidelidade e a compreensão do seu grupo. Para Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não basta aquilo que o povo em geral pensa dele. Não bastou o que os outros dizem. Ele vai ao coração dos discípulos e provoca uma decisão. A resposta de Pedro, em nome do grupo, é a resposta perfeita. O Cristo de Deus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, revela o que Jesus é e o que Jesus faz. Ele é mestre, profeta e presença libertadora de Deus no meio do povo. Ele age em favor das pessoas. Ele ensina, acolhe, perdoa, cura, restaura. Ele traz a vida, recupera as forças, enche o coração das pessoas de esperança e de alegria. É a missão do Messias, é a missão do Cristo de Deus, do ungido do Pai. E a sua presença é a presença que anuncia o tempo novo, a função do profeta. Denuncia os pecados em vista da conversão e liberta as pessoas para uma vida nova. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, se nós percebemos no Evangelho, quando Pedro dá a resposta que agrada o coração de Jesus, ele diz: não contem para ninguém. Não que isso seja um segredo fechado a 7 chaves, porque isso é a descoberta pessoal de cada um. Cada um tem que descobrir a importância de Jesus na sua vida, porque senão nós não nos mantemos no caminho com Ele. Buscamos Jesus nas nossas necessidades e nos mantemos com Ele nas nossas conveniências. Mas e quando chegar a cruz, chegar os desafios, os conflitos, aliás, era preciso que os discípulos estivessem preparados, conscientes. E isso depende
da escolha, da decisão de cada um. Por isso, quando Jesus percebe a resposta clara de Pedro, Jesus diz: não contem para ninguém, porque essa é a descoberta de cada um, que brota dos momentos de intimidade com o Senhor, brota do esforço da oração pessoal. E aí Jesus, ele completa para o discípulo a lista das exigências do seguimento. E ele diz: olha, o Filho do Homem, ele vai ser incompreendido. As autoridades não vão elogiá-lo, pelo contrário, vão persegui-lo, vão condená-lo à morte, morte de cruz. Era uma morte muito vergonhosa. Ele vai morrer na cruz. E este gesto é o gesto que redime, que salva a humanidade, porque é a entrega total de Jesus para a salvação da humanidade. Na cruz está o altar do sacrifício, onde ele se oferece até o fim, até a última gota, para salvar toda a humanidade. Mas ele não vai permanecer na morte, porque não é a morte que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus, a vitória de Deus. E ele ressuscitará no terceiro dia. E a vitória é de Deus, a vitória é do amor, a vitória é da vida. E meus irmãos, é preciso que os discípulos compreendam esta dinâmica. Por isso Jesus, para não deixar dúvidas sobre o seu messianismo, o jeito dele assumir e viver o projeto de Deus, o reino, ele mostra que não é um Messias poderoso, conquistador, triunfalista, como muitos pensam, mas é o Messias servidor, que veio para dar a vida em resgate de muitos. É o Messias que traz não a lei do olho por olho, dente por dente, mas traz a lei do amor. Apresenta o coração misericordioso de Deus e revela que o desfecho da sua vida é a cruz, que no entender de muitos é trágico, mas na leitura da fidelidade de Jesus é a libertação da humanidade. É onde está a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Jesus será o doador da própria vida em favor de todos, principalmente dos mais necessitados, necessitados de vida, de amor, de atenção, de condições dignas. Seu sofrimento e sua morte não são um desejo masoquista, mas sim uma consequência da sua fidelidade à vontade do Pai. O discípulo é convidado a colocar a sua vida na dinâmica do serviço a Deus e aos irmãos. O projeto de Deus deve ocupar o centro das nossas preocupações. Assim, o discípulo, envolvido no seguimento de Jesus, ele vai proclamando a palavra e se dedica a construir relações mais justas, humanas e fraternas, porque o seu jeito de viver provoca tudo isso. Ele será mais livre e solidário, vai compreendendo o sentido da cruz, da entrega de Jesus, a força do amor, e fica mais claro para ele que perder
é ganhar. É a lógica de Jesus. Quem quiser ganhar a sua vida de forma egoísta e mesquinha, sem a dinâmica do ensinamento de Jesus, perde, esvazia sua vida de sentido. Mas quem perder a vida no amor, na entrega, no serviço, ganha. Esse a salvará, lembrou Jesus. E diante, meus irmãos, da palavra do Senhor, que nos ensina e também nos questiona, nós rezamos: Senhor, eu quero aprender a amar e servir. Quero aprender a perder a vida no amor, porque isso é ganhar. Quero ser livre para o serviço do reino. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja.